Olá, boa noite para você. O Boletim Brasil dessa sexta, 30 de junho de 2023 está começando. Veja os destaques de hoje. TSE forma maioria para tornar Bolsonaro inelegível. Voto decisivo foi da ministra Carmen Lúcia. O ex-presidente não vai mais disputar eleições pelos próximos 8 anos. Todos os detalhes daqui a pouco. Você vai ver também, chuva no Grande Recife deixa ruas alagadas, complica trânsito e causa transtornos. Voos foram desviados e cancelados na manhã de hoje. Mais de 800 pessoas são presas na França após morte de adolescente filho de imigrantes africanos após uma parada policial. Vale interrompe circulação de trens em trecho de linha em São Paulo. 4 estações foram fechadas. Cantora Vivi Araújo morre em acidente em Goiás. No futebol, o técnico do PSG é detido em investigação sobre racismo e intolerância religiosa. O Palmeiras vence o Bolívar e garante a melhor campanha da fase de grupos na Conmebol Libertadores. E ainda, Manuel Soares deixa a TV Globo. O Boletim Brasil está começando. O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria pela condenação e consequente inexigibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro no começo da tarde de hoje. O julgamento foi retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia. Antes mesmo da leitura de uma síntese do voto, a ministra adiantou que se manifestaria pela condenação de Bolsonaro. Dessa forma, naquele momento, o placar ficou em 4-1 contra o ex-presidente. Bolsonaro é julgado pela reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, na qual difamou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV oficial do governo. Na reunião, realizada às vésperas do início do período eleitoral, o ex-presidente fez ataque às urnas e ao sistema eleitoral, repetindo alegações já desmentidas de fraudes. No julgamento do TSE, a defesa alegou que o sistema eletrônico de votação não pode ser considerado um tema tabu na democracia e que a reunião foi um evento diplomático. O vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, que também é julgado, recebeu 5 votos pela absolução, portanto, já tem maioria a favor de si. Na última terça, o relator, o ministro Benedito Gonçalves, votou a favor na condenação de Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Ontem, os ministros Floriano Marques e André Tavares também votaram a favor, e o ministro Raul Araújo votou contra a condenação do ex-presidente. Hoje, além da ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes também votou a favor da condenação e o ministro Nunes Marques votou contra a condenação, ficando assim um placar de 5-2 a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo sendo condenado no TSE, Bolsonaro pode recorrer ao próprio TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente já sinalizou que pretende recorrer da condenação. Seguindo contra as notícias, ruas e avenidas do Grande Recife ficaram alagadas por causa das chuvas que atingem a região metropolitana nesta sexta-feira. A Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, emitiu um alerta de chuvas moderadas a fortes para a região metropolitana e Zona da Mata na quinta. O Estado e instituições suspenderam aulas. Houve um deslizamento de barreira em 2 unidos na zona norte do Recife. De acordo com a Defesa Civil, uma casa foi atingida, mas ninguém ficou ferido. A prefeitura decretou estado de alerta às 7h45 da manhã e pediu que a população evite se deslocar pela cidade. Abrigos foram abertos para a população que mora em áreas de risco. De acordo com a PAC, Cabo de Santo Agostinho foi a cidade que mais choveu nas últimas 12 horas, com 121 milímetros. E por causa dessas chuvas, o Aeroporto Internacional do Recife, na zona sul da cidade, teve voos alternados para outras cidades e alguns cancelados na manhã dessa sexta-feira. A AENA Brasil, que gerencia o terminal, informou que às 11h20 da manhã que a situação estava normalizada. 9 voos foram alternados para outras cidades até às 9h30 da manhã. Desses, 4 retornaram à capital Recife quando as condições de visibilidade melhoraram. Outros 3, no entanto, foram cancelados. Cabe às companhias aéreas providenciar a vida dos passageiros que desembarcariam no Recife. A AENA disse que equipes de operações monitoram a situação meteorológica. Mais de 800 pessoas já foram detidas nas 3 noites de protestos por toda a França por conta da morte de um jovem após ser baleado por um policial por furar uma blitz. Para conter as manifestações, o governo da França disse que estuda declarar estado de emergência no país todo para conter o caráter violento dos protestos.
Ao longo da madrugada, manifestantes entraram em confronto com a polícia em várias cidades. Lojas e bancos foram destruídos ou incendiados e ônibus foram virados. Para conter os atos, o governo mobilizou 40 mil agentes em todo o país. Além de Paris, cidades como Lyon, Lille e Toulouse, entre outras, registraram protestos violentos. Como medida de proteção, as autoridades locais da segunda maior cidade da França, Marselha, por exemplo, proibiram manifestações nesta sexta. Todos os transportes públicos da região vão parar de funcionar às 7 da noite, horário local. Os manifestantes costumam ir às ruas à noite. A violência começou na última terça-feira nos arredores de Paris e se estendeu a outras partes da França, depois da morte de Naël, de 17 anos. O adolescente foi atingido por um disparo a queima-roupa efetuado por um agente durante uma blitz, registrado em vídeo. Vamos para uma rápida pausa, a seguir você vai ver que a cantora Vivi Araújo morreu em um acidente em Goiás. Falha interrompe circulação de trens em trecho de linha em São Paulo. E também as notícias do futebol. O técnico do PSG é detido em investigação sobre racismo e intolerância religiosa. Palmeiras goleia Bolívar e alcança a melhor campanha de fase de grupos da Conmebol Libertadores. E ainda Manuel Soares deixa a TV Globo. Agora imagens do Recife. Até já. Estamos de volta com o Boletim Brasil com uma triste notícia. A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, conhecida como Vivi Araújo, de 22 anos, morreu em um acidente de carro. A Polícia Militar confirmou que o acidente aconteceu em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta, em uma avenida que dá acesso à BR-040. Testemunhas contaram que Vivi perdeu o controle ao passar por um quebra-molas, bateu em um viaduto e foi jogada para fora do veículo. Um colega de Vivi detalhou que a cantora estava voltando de uma apresentação quando bateu contra a parede do viaduto que dá acesso à cidade ocidental. O SAMU foi acionado, mas Vivi não resistiu. Usuários do transporte sobre trilhos de São Paulo enfrentaram a manhã de caos na linha 9 Esmeralda. Segundo a Via Mobilidade, por conta de uma falha no sistema de energia, desde as 6h20 da manhã, os trens não circulam entre as estações Bruno Covas Mendes, Vila Natal e Jurubatuba. Técnicos atuam para identificar a causa e restabelecer o sistema o quanto antes. 40 ônibus da Operação Paese foram acionados. Agora vamos para as notícias do futebol. O técnico do PSG, Christopher Galtier, e seu filho John Vlahovic Galtier foram detidos para depor nesta sexta-feira como parte de uma investigação por suspeita de discriminação após acusações de racismo, informou o Ministério Público à agência de notícias AFP. Os dois estão sob custódia policial em Nice, sudeste da França, anunciou o promotor Xavier Bonhomme. Galtier, de 56 anos, virou alvo de uma investigação em abril após um jornalista independente divulgar uma alegada troca de e-mails em que um ex-dirigente do Nice, time comandado pelo técnico antes de assumir o PSG, atribuiu ao treinador a seguinte frase, abre aspas, não pode ter tantos negros e muçulmanos no time, fecha aspas. Galtier, ainda segundo esse ex-dirigente, também teria dito que, abre aspas, o elenco não correspondia ao tipo de gente da cidade, fecha aspas. O técnico do PSG não reconheceu as afirmações, negou as acusações e apresentou uma queixa por difamação contra os jornalistas e o ex-dirigente. A detenção de Galtier acontece poucos dias antes do anúncio de seu sucessor como técnico do PSG. O espanhol Luis Henrique Martínez é considerado favorito para assumir o cargo. Apesar de ter conquistado o título de campeão da França com o PSG, Galtier foi informado no início de junho que não continuaria à frente do clube, apesar de ter contrato até 30 de junho do ano que vem. O Palmeiras venceu o Bolívar por 4-0 na noite de ontem no Allianz Parque pela última rodada do Grupo C da Libertadores. O resultado garantiu o Verdão como líder da chave e dono da melhor campanha da primeira fase. Os gols foram marcados por Rony, Arthur 2 vezes e Piqué Reis. Palmeiras e Bolívia já estavam classificados para as oitavas de final. O time brasileiro chegou a 15 pontos e ultrapassou os bolivianos. Esta é a quinta vez nos últimos 6 anos que o Verdão faz a melhor campanha na fase de grupos da Liberta. Com isso, o Palmeiras decidirá qualquer confronto em casa até as semifinais. A final será em jogo único no Maracanã em 4 de novembro. O sorteio na próxima quarta-feira definirá os confrontos das oitavas e o chaveamento do mata-mata.
Além do Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se classificaram para as oitavas. O Corinthians foi eliminado na fase de grupos. E hoje tem Série B. O Tombense recebe a Chapecoense pela 15ª rodada da segundona, no estádio Soares de Azevedo em Muriaé, Minas Gerais. A bola rolará às 9h30 da noite. Vice-lanterna da Série B, o Tombense só venceu um dos seus 12 jogos na competição. A equipe mineira tem apenas 9 pontos somados em 42 disputados, e hoje luta para permanecer na segundona. Do outro lado, a situação não é muito melhor e a Chapecoense é a 16ª colocada na tabela. Assim como seu adversário nessa sexta, a equipe catarinense também só venceu uma das últimas 12 partidas que disputou. A diferença entre as duas equipes é de 6 pontos. Agora vamos para as notícias da TV. Manuel Soares não faz mais parte do time de jornalistas da TV Globo. A saída foi confirmada pela própria emissora através de um comunicado. Na nota, contam quem vai ficar no lugar de Patrícia Poeta a partir de segunda-feira, 3 de julho, quando ela entra de férias. A emissora divulgou a seguinte nota, abre aspas, o apresentador Manuel Soares, dos programas Encontro com Patrícia Poeta da TV Globo e o Papo de Segunda do GNT, deixou a Globo nesta sexta, 30 de junho. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, 3 de julho, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valéria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do encontro que, depois de um ano no ar, o formato atual, trará novidades. Já o programa Papo de Segunda do GNT passará a ser liderado a partir da semana que vem por João Vicente de Castro. Recentemente, o apresentador se envolveu em polêmicas com seus colegas de programa Patrícia Poeta e João Vicente de Castro. E assim nós encerramos esta edição do Boletim Brasil. Para você uma ótima noite, um bom fim de semana e até mais.